bem-vindo a mais um podcast da Igreja Ortodoxa Russa. Eu sou o Padre Mateus e pároco na cidade do Recife. Senhoras e senhores, jovens, fiéis em Cristo Jesus, todos que nos escutam. Hoje a nossa santa tradição nos traz à memória as santas palavras do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, em que nos diz: dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. O tema de hoje é um tema extremamente difícil para as nossas almas que vivemos na presente era, porque ele fala de amor. Então, por que é extremamente difícil para nós que vivemos na presente era? Não é o homem pecador desde o Éden, da sua queda? Não são todas as gerações de Adão portadoras de pecado? Não nascem elas mortas em seus delitos e pecados? Mas, sim, naturalmente que sim. Porém, a maldade, ela vai se escalonando com o avançar dos séculos. E é isto que Cristo diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vemos a multiplicação da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a tradução portuguesa para a palavra grega anomia, que significa ausência de lei, ou seja, de referências éticas, de referências morais. Cada vez mais as pessoas vivem para satisfazer as suas necessidades, o egoísmo campeando. Então, o amor, ele vai esfriando, porque não existe mais exemplos nem motivação para se praticar o amor, porque todos nós sofremos danos. Porém, Jesus, no seu sermão profético, diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O que perseverar em manter as virtudes cristãs, em que manter a fé, que mantiver a fé acesa. Aquelas virgens que não apagam ou que não deixam as suas lamparinas sem azeite, apesar da demora do noivo, e estão prontas para qualquer momento em que ele chegar. Amar os vossos inimigos. O que significa amar? Interessante que temos filtros culturais. Naturalmente que a palavra amar, ela pode ser também traduzida por compaixão. Não devemos pensar no amor romântico, naquele amor que nos derretemos de sentimentos dóceis, que chega até a ser mesmo uma ilusão. Amor é principalmente compaixão. A compaixão é o que trouxe nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo a este mundo, que apesar de profundamente consciente das nossas ações, ele na cruz, ele expressa a grande razão por qual ele nos ama. Perdoai, porque não sabem o que fazem. Apesar de tudo, apesar da maldade que ele estava sendo submetido, ele percebiam que eram mentes entenebrecidas,
mentes que se fechavam, que não conseguiam enxergar a luz e que não conseguiam perceber a grande maldade que estavam fazendo. Bom, compaixão é fazer o bem. E aqui vem o conceito de próximo, que ele disse que amarás o teu próximo. Na antiguidade se dizia isto, e na tradição dos judeus se acrescentou: e odiarás ao teu inimigo. Quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que nos faz o bem, não é aquele que nós fazemos o bem a ele. O próximo é aquele que se aproxima de nós, como o samaritano se aproximou do judeu que foi vítima da violência urbana. Lembram na parábola do samaritano? E que várias Bíblias traduzem do bom samaritano, comprando o discurso dos judeus de que, mais ou menos, é como se não pudesse haver um samaritano bom e que a bondade em um era uma coisa rara, era uma exceção. Isso é fruto do ódio, que não pode perceber nas pessoas a bondade, que tem preconceitos, que discrimina, no sentido porque ela não lhe é agradável aos olhos nem o que ela faz. Muito bem. Então, amar este próximo, aquele judeu amar o samaritano, seria fácil, porque ele o colocaria numa condição diferente, porque ele recebeu o benefício dele. Às vezes até nem faz isso, a ingratidão. Mas amar o próximo, amar o que nos faz o bem é fácil. Mas e o inimigo que nos faz o mal? Qual a motivação que nós temos para fazer o bem a ele, como Cristo nos ensina, dizendo que nós devemos amar aos nossos inimigos? Então, como a nossa natureza humana está envolvida pelas trevas do pecado, da ignorância, Jesus começa a nos ensinar uma disciplina que vai nos levar a viver a dimensão da compaixão e do amor pelo inimigo. Primeiro ele diz: orai pelos que vos perseguem. É na dimensão da oração que o nosso coração se amansa. É na oração que o nosso coração se enche de luz. É na oração que podemos perceber a realidade. Orar pelos que nos perseguem. Assim como Cristo orou, ele não está falando isso de teoria, apenas de uma projeção de ideias, porque na cruz ele praticou isso. Orar pelos que vos perseguem. E a primeira coisa na oração nós podemos, nas palavras dos santos, como Santo Estevão, quando estava sendo apedrejado, e essa oração alcançou um dos que estavam lá, São Paulo, o Saulo de Tarso. Santo Estevão dizia: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quando nós sofremos o dano de alguém, quando nós sofremos a maldade de alguém, que é muito fácil neste mundo de competição e egoísmo, então devemos pedir a Deus para que não impute a esta pessoa o mal que ela nos está fazendo. Já começamos a orar pelos nossos inimigos. Este é o primeiro passo. E então, na tradição ortodoxa, existe uma oração que diz, que pede a Deus para que aqueles que nos fazem o mal não pereçam por nossa causa, porque nós também somos pecadores. Que significa isso? Que eles não sejam condenados por Deus pelo mal que nos fizeram, porque também nós nem sempre somos vítimas, nós também somos algozes. Quantas pessoas não sofreram da nossa boca, das nossas mãos, o malefício? Quantas pessoas nós não ferimos com nossas ações, com nossas palavras? Então, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é a oração do Pai Nosso, exatamente o que Cristo vai dizer:
para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. A palavra aqui é a palavra de gestação, de geração, se tornar da mesma natureza que Deus, que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos e vir a sua chuva como bom e mal. E aqui está a nossa motivação. Ser perfeito, como ele diz, como o Pai Celeste é perfeito. E existe uma heresia profunda que foi semeada ao longo da história, de que a perfeição é algo que nós só vamos atingir após a morte. No céu seremos aperfeiçoados. E, portanto, consequentemente, não devemos buscar a perfeição nesta terra. Isto contradiz profundamente a palavra de Cristo. Ser filho de Deus não é uma realidade cartorial, porque nos batizamos e fomos declarados filhos de Deus. O arrependimento da alma, sincero, profundo, que a leva ao batismo e a receber o crisma, ela traz sobre nós uma grande graça que São Paulo diz: vós todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, ou seja, assumimos uma nova natureza. Aquela mesma natureza que foi dada no Éden, na sua origem. Voltamos à nossa originalidade. Adão não era perfeito, mas ele era inocente e puro. Muitas pessoas pensam que Adão era perfeito. Não, não era perfeito, ele era inocente e puro. A inocência nos é dada novamente. A pureza nos é dada novamente, porque está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Então, quando assumimos o batismo, o arrependimento, nos tornamos filhos de Deus, assumimos uma outra natureza, que a imagem de Deus é limpada em nós. E aí podemos prosseguir em direção à semelhança, nos assemelharmos a Deus. Fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Então, o caminho da vida cristã é uma jornada em direção a alcançar a semelhança divina. E muita gente pensa que apenas aceitar Jesus para ganhar um bilhete de entrada nos céus, e este trem, este bonde ou este metrô que vai nos levar aos céus, ele vai passar num momento muito distante da nossa vida. Naquela nossa morte que só vai acontecer lá no horizonte. É a ilusão que nos diz isso. Não. Não. As orações matinais da igreja diz assim, nos recorda: o juiz virá repentinamente e as obras de cada um serão manifestadas. Queridos, para aqueles que querem se tornarem filhos de Deus, não existe a opção de ir à igreja, oferecer a oferta no altar e odiar os seus inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê a graça. Amém. Amanhã, permitindo Deus, estaremos celebrando o domingo de todos os santos. Os santos são aqueles que são fiéis em Cristo Jesus e, como bem o apóstolo São Paulo nos recorda na carta aos Romanos, quando ele faz a sua saudação, dizendo que nós somos chamados para sermos santos.
ele descreve assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Nossa vocação é a santidade. Portanto, sejamos filhos do nosso Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos, e vira sua chuva sobre bons e maus. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Bom fim de semana, com a graça de Deus. Amém.